Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais uma videoaula nossa de calorimetria. Isso tem muito a ver com um pouco de calor, temperatura, com o que nós estudamos a semana passada. Isso envolve como os corpos recebem e eles trocam calor. Então vamos ver aqui mais a fundo no que é calorimetria e como ela é utilizada, como nós podemos utilizar ela no dia a dia. Vamos começar com o calor. Nós já vimos isso na aula passada, né? Então, calor é quando nós colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a temperatura do mais frio aumenta, até que ambos apresentem a mesma temperatura, ou seja, ficam temperatura igual. Nós já vimos isso na semana passada, né? Citamos até o exemplo daquela pessoa que está em estado febril, encosta numa pessoa que está com uma temperatura normal, elas ficam trocando calor, até ficarem ambos com uma temperatura igual, uma sensação de temperatura igual, né? Então nós podemos definir mais resumidamente calor como transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Então, para que haja a transferência de calor, é necessário que esses corpos tenham temperaturas diferentes, né? Agora vamos ver aqui as regras de resolução disso. A unidade mais utilizada por calor é a caloria, ou cal. Embora no sistema internacional seja joule, mas a mais utilizada é a caloria, cal. Vocês podem reparar, por exemplo, quando vocês pegam a embalagem de biscoito, se vocês forem olhar lá atrás da embalagem, vocês vão ver lá essa especificação aqui, ó. Caloria, tem tantas calorias aquele biscoito, tantos cal. Então, é a unidade utilizada para caloria, para o calor. Só que no internacional é joule. Uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5 graus centígrados para 15,5 graus centígrados. Então, isso aqui, uma caloria, equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água sobre essa temperatura aqui, sobre essa pressão aqui normal. A relação entre caloria e o joule é dada por 1 cal é igual a 4,186 joules. Então, para vocês fazerem exercícios, vocês vão ter que guardar isso aqui, ó. 1 cal, uma caloria, é igual a 4,186 joules. Já que nós aqui dissemos que a unidade mais utilizada é caloria, mas a do sistema internacional é joule. Então, 1 caloria é igual a 4,186 joules. Guardando isso, vocês vão ter uma facilidade muito maior para resolver seus problemas. Partindo daí, podemos fazer conversões entre as unidades usando a regra de 3 simples. Como uma caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria. Então, 1 quilocaloria é igual a 10 elevado a 3 cal. Guardem isso aqui também. 1 quilocaloria é igual a 10 elevado a 3 cal. Beleza? Vamos ver agora a primeira forma de calor. Calor sensível. É denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Então, por exemplo, quando você encosta numa pessoa febril, o que houve? Alteração da temperatura daquele corpo. Isso nós chamamos de calor sensível. Não houve nada mais do que isso. Só alterou a temperatura do corpo. Este fenômeno é regido pela lei física, conhecida como equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível, que é representada pela letra Q maiúscula, é igual ao produto de sua massa, da variação de temperatura e de uma constante de proporcionalidade dependente
da natureza de cada corpo denominada calor específico. Vamos entender isso aqui na prática. Está aqui a fórmula. Quantidade de calor é igual ao calor específico da substância que constitui o corpo, multiplicado pela massa, multiplicado pela variação de temperatura. Esse calor específico, que vocês já vão... Guardem aí que esse C aqui é um Czinho minúsculo, é um C menor, vamos colocar assim. Alguns têm essa maior facilidade de entender isso aqui como um C menor. É o calor específico da substância. Então, cada substância tem um calor específico diferente, tá? Então, não vai ser igual sempre. Cada substância vai possuir um calor específico diferente. Massa e variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. Isso é o que essa fórmula aqui quer dizer. Agora vem a capacidade térmica. O que é a capacidade? Trata-se da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um corpo. A unidade de medida é caloria por grau centígrados. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau centígrado. Matematicamente, essa grandeza é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um objeto qualquer. Vejam bem, aqui já aparece outra fórmula. C é igual a Q dividido por ΔQ. Esse C aqui, capacidade térmica, nós vamos entender esse C aqui como um C maior, para não confundir com aquele C menor que nós vimos na fórmula anterior. Então, quando nós estivermos falando de capacidade térmica, vai ser quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Note que aqui não entrou a massa, igual entrou no outro. Vejam bem aqui, ó, outra particularidade. Variação de temperatura tem que ser em graus centígrados ou Kelvin. Então, aqui não pode ter Fahrenheit. Beleza? Essa temperatura aqui tem que estar em graus centígrados ou Kelvin. Agora, e a relação com a massa do corpo? Porque nós vimos que uma tem massa e a outra não tem massa. A capacidade térmica pode ser escrita em função da massa do corpo. Para isso, devemos substituir na equação anterior a equação para a determinação da quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo. Vamos ver isso aqui na prática. Ó. Percebam só. Nós temos essa fórmula que nós vimos anteriormente. Esse Q, lembram que esse Q estava na primeira fórmula, Q é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura? Então, aqui eu boto o Q porque esse Q está substituindo tudo. O Q é igual a isso aqui. Beleza? Para mim não ter que ficar usando essa fórmula toda, então eu faço só isso. Capacidade térmica vai ser igual a massa vezes calor específico. C maior, que é o da capacidade térmica, vai ser igual a massa vezes o C menor. Por isso que eu pedi anteriormente para vocês já apelidando esses 6 aqui, porque às vezes pode fazer uma confusão, né? Aonde eu uso o C maior e aonde eu uso o C menor. Então está aqui que eles têm relação quando tiver envolvido massa. Beleza? Vejam bem, nessa equação, a capacidade térmica de um corpo qualquer é definida como o produto da massa do corpo pelo seu calor específico, C menor, característica do material que compõe o corpo. Isso aqui, conforme nós vimos na outra fórmula, nos slides anteriores, esse C aqui muda, né? Porque é a característica do material. Aqui podemos perceber que, caso existam duas quantidades diferentes do mesmo material, a maior quantidade representará a maior capacidade térmica, ou seja, precisará de maior
quantidade de energia para sofrer uma variação de temperatura correspondente a 1 grau centígrado. Então vamos ver aqui um exemplo, vamos sair da teoria e vamos começar a ver exemplos para que nós possamos entender melhor capacidade térmica, calor específico, calor sensível e assim por diante. É bem simples, basta a gente interpretar direito os textos. Aqui diz o quê? Determine a capacidade térmica, ou seja, ele quer saber aquele C grandão. Em caloria por grau centígrado para 300 gramas de uma substância que possui calor específico, o Czinho, esse calor específico é o Czinho, igual a 0,09 caloria por grama multiplicado por grau centígrado. Beleza? Então veja bem, aqui ele te dá, aqui ele quer que você determine a capacidade térmica, ele quer que você determine o C grandão, ele te dá a massa, 300 gramas de uma substância, e ele te dá o calor específico. Ele te deu tempo que isso aqui aconteceu? Não, ele não te deu tempo. Então você não vai utilizar, perdão, o slide passou aqui sem eu querer. Então eu tenho aqui, ó, capacidade térmica é igual a massa multiplicado pelo calor específico. A massa é o quê? 300 vezes 0,09, que é o valor do calor específico que ele diz, que vai ser igual a 27 calorias por grau centígrado. Só isso para fazer. Então o que você analisou quando você leu o texto? Não tem tempo. Se não tem tempo, eu não posso usar aquela fórmula da quantidade de calor, que é o Q igual a massa vezes o C vezes a variação de temperatura, beleza? Agora sim, agora nós vamos para o segundo exemplo, que aí vocês vão ver uma outra particularidade. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura. Note que aqui, ó, ele já coloca a temperatura, o que não havia no primeiro exemplo, de 20 graus centígrados, quando absorve uma quantidade de calor de 100 joules. Opa! Então aqui eu já tenho que prestar mais atenção, porque eu tenho temperatura, 20 graus, e eu tenho também, ó, quantidade de calor. Eu tenho a massa? Não, não tenho a massa. Então, se eu não tenho a massa, aí ele fala aqui, ó, qual a capacidade calorífica, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura desse calorímetro em 50 graus centígrados. Então, ó, ele te deu a massa? Não. Se ele não te deu a massa, você não vai usar aquela outra forma, você vai usar a primeira. Capacidade térmica vai ser igual a quantidade de calor multiplicado pela variação da temperatura. Então, a quantidade de calor da letra A é 100. A temperatura, no caso, variou 20 graus centígrados, não tinha nem final inicial, ele já deu a temperatura definitiva. Então, eu tenho uma capacidade térmica de 7 joules por grau centígrados. Na letra B, ele já diz que variou 50 a temperatura. Então, a mesma coisa. Capacidade térmica que ele dá 5, multiplicado por 50, que aqui dá igual a 250 joules. Deu para vocês perceberem, então, onde eu vou usar uma fórmula e onde eu vou usar outra? Nós temos que observar no enunciado, aonde se ele coloca massa, se ele coloca temperatura, para que nós possamos, então, identificar qual fórmula nesse assunto. Bem, a nossa aula de hoje era isso, calorimetria. Eu vou abastecer, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, vocês podem me acessar pelo portal para me tirar dúvidas e assim por diante. Eu vou abastecer o portal de exercícios para que vocês possam praticar. Tenham sempre em mente isso, vocês têm que ir para fazer esse tipo de questão de calorimetria. Observe se o enunciado tem tempo, se o enunciado te dá massa, para que você possa escolher qual das formas você vai usar. Então no portal eu vou colocar exercício sobre isso, vou fazer também lista de exercícios e entregar a coordenação para que elas possam estar passando por vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa, espero que tudo corra bem e até semana que vem, a nossa próxima videoaula. Um abraço aí a todos.